Boa tarde, estamos começando mais um Jornal Global News, fazendo um resumo do que aconteceu essa semana em Poções e região. Confira agora os destaques de hoje. Acidente de carro com o cantor Zé Neto, 20 anos da Proerd e mais 1 milhão de atendimentos. Mulher atestada como morta volta a respirar após passar horas em saco plástico no necrotério. Você vai saber de tudo isso e muito mais no Global News, que está começando agora. Em Mirante foi divulgado um balanço de gastos da Prefeitura no Diário Oficial, e alguns números causaram revolta na população, como gastos excessivos com salgados, totalizando R$ 273 mil. Inicialmente foram 107 mil com salgados através de uma licitação com uma empresa da cidade. Mais à frente foram anunciadas uma outra licitação para mais gastos, somando um adicional de R$ 166 mil. A cidade tem enfrentado alguns problemas de administração pública em diversos serviços essenciais. Na tarde desta segunda-feira, dia 4, foi realizada a solenidade de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência no município de Mirante, o PROERD. É uma iniciativa da Polícia Militar com o objetivo de prevenir o uso de drogas e a prática da violência, especialmente entre crianças e adolescentes. O programa busca educar e conscientizar os jovens sobre os riscos associados ao consumo de substâncias ilícitas, além de promover valores como responsabilidade, respeito e autocontrole. Na presença do tenente José Roberto e do prefeito Wagner Ramos, o capitão da PM Fabiano Ricardo, subcomandante da unidade, parabenizou os formandos e a todos os envolvidos, afirmando que nesses 20 anos de PROERD atendeu mais de 1 milhão de pessoas. Além disso, destacou a importância da PROERD na formação de cidadãos mais conscientes, responsáveis e preparados para resistir a influências negativas. Um fato curioso aconteceu no sul do país. Após ser atestada como morta, uma mulher encontrada viva dentro de um saco em necrotério após morte atestada por Hospital de Santa Catarina. A senhora Norma Ribeiro da Silva, de 90 anos, foi encontrada viva dentro do necrotério do Hospital Regional de São José, na Grande Florianópolis. A vítima deu entrada no local na sexta-feira, dia 24, teve o atestado de morte emitido na noite de sábado do dia 25. Após o incidente, ela chegou a ser levada novamente para um quarto, mas morreu na segunda, dia 27. A situação foi descoberta depois que um funcionário de um crematório da região foi até o local recolher o corpo da idosa para os procedimentos de despedida. Verificar que Norma Silveira da Silva ainda respirava e estava com a pele quente. Ela foi encontrada dentro de um saco, conforme o relato da família. Um grupo de 14 assaltantes invadiram na madrugada de sábado, dia 2, uma concessionária de veículos na Avenida da FEB, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. Os seguranças foram rendidos e, após a chegada da Polícia Militar, 6 criminosos foram mortos em confronto com as equipes. De acordo com a PM, a corporação recebeu informações de que uma quadrilha tinha rendido seguranças do estabelecimento comercial sobre constantes ameaças e anunciado o roubo. O projeto era roubar todos os carros do pátio da empresa. No Global News não pode faltar o 90 segundos e hoje traz Alan Carlos falando da sua trajetória de vida. Bem, meu nome é Alan Carlos da Silva, sou filho de Lorival Coletor e Odilta Pereira da Silva. Certo? Nasci em Poções, tive uma infância maravilhosa. Naquela época o nosso brinquedo era estar sempre nas unhas de gato, visitando alguns rios, tomando banho, mas estudei no Alexandre Porfírio, certo? Onde eu fiz o primário. Tive a oportunidade de estudar no SENEC, onde fiz o primeiro grau. Fui para Salvador, meu pai nos garantiu a condição de ir para Salvador fazer o segundo grau, que aqui no nosso interior não tinha. Então, fiz um concurso para a Escola Técnica Federal da Bahia, fui agraciado, passei, fiz o curso de Mecânica Industrial
estágios em Salvador, numa empresa ou duas, e depois que adquiri o diploma, fui para a Sociedade Anônima Mineração de Amianto, a SAMA, onde trabalhei por 7 anos, entrando como operador de central elétrica, passei por mecânica, pela mecânica como técnico mecânico, como mecânico do beneficiamento, e após 7 anos de trabalho na SAMA, certo, dela saí quando ocupava o cargo de supervisor geral de manutenção do beneficiamento. Fui para a mineração Rio do Norte, em Trombetas, no estado do Pará, onde fiquei por mais 1 ano e meio, e devido à situação econômica do Brasil, na época, terminei deixando a mineração e vim para Poções trabalhar na torrefação Pepita, que pertencia a um membro da minha família, e lá permaneci por aproximadamente 2 anos, quando, devido à alta inflação, a empresa fechou e eu terminei indo para a agricultura, plantar tomate, plantar pimentão, plantar repolho, onde fiquei na agricultura por 3 anos, vendo a dificuldade muito grande de viver na agricultura com a produção. Resolvi estudar para fazer um concurso público, onde talvez a facilidade aumentasse mais para a gente poder viver. Fiz o concurso da Polícia Rodoviária Federal, fiz também um concurso para a Prefeitura Municipal de Poções e fui feliz nos 2 concursos. A Prefeitura Municipal me chamou em primeiro lugar, certo? E permaneci nessa prefeitura por aproximadamente 1 ano e meio. Depois a Polícia Rodoviária Federal me chamou para o trabalho, nela permaneci 22 anos aproximadamente, me aposentando. Então hoje, graças a Deus, vivo relativamente feliz e folgado, dá para a manutenção da família, certo? E busco o conhecimento espiritual, a religiosidade, para que nós tenhamos também um pouco de conhecimento a respeito do que somos, da vida espiritual, da paz espiritual que buscamos. E me considero uma pessoa extremamente feliz por ter vencido em tudo o que enfrentei, lembrando de que os estudos é que abrem as portas para a paz, principalmente financeira, e também a paz espiritual, porque através dos estudos nós nos desenvolvemos moralmente. E nós todos queremos encontrar a paz tanto aqui quanto num futuro que para muitos é incerto, que se trata da vida após a morte, que devemos pesquisar para não ficarmos tão assim fora do contexto da vida real, da experiência real que todos nós precisamos adquirir. Muita paz para todos. Bingo. Kleber Christian Escolano de Almeida, deputado estadual pelo Patriota, conhecido como Binho Galinha, é apontado pela Polícia Federal como suspeito de chefiar uma milícia em Feira de Santana, cidade a 100 quilômetros de Salvador. A operação da PF foi deflagrada na quinta-feira, dia 7, e além do parlamentar, outras 14 pessoas são investigadas, entre eles 3 policiais militares que seriam os responsáveis por formar o braço armado da milícia. O trio está na Coordenadoria de Custódia Provisória à disposição da Justiça, conforme a corporação. Segundo a Polícia Federal, Binho Galinha vinha praticando crimes há pelo menos 20 anos. Foi feita nas escolas do Brasil uma avaliação do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 2022, mais conhecido como PISA, que é realizada a cada 3 anos, avaliando o conhecimento dos estudantes em matemática, ciência e leitura. Os resultados foram divulgados na última terça-feira, dia 5, e os dados preocupam muito a realidade do ensino do Brasil, pois entre os alunos de 15 anos,
73% ficaram abaixo do nível 2 em conhecimentos matemáticos. Isso significa que esses adolescentes não conseguem fazer operações simples, como converter moedas e comparar as distâncias percorridas por um carro em 2 caminhos diferentes. Na média dos 81 países participantes do PISA, o índice de estudantes que estão abaixo do nível 2 é bem menor, sendo 31%. Esse foi o primeiro estudo em larga escala feito após a pandemia, que teve o fechamento das escolas, assim como o ensino híbrido. O governador Jerônimo Rodrigues anunciou um programa de investimento em Vitória da Conquista que envolve mais de 360 milhões de reais, divididos em diversas áreas. Na saúde está previsto um investimento de 35 milhões para a construção do Hemoba, do serviço de verificação de óbitos, implantação da central de radioterapia, instalação de 20 leitos novos de UTI no Hospital Afrânio Peixoto, implantação de uma central de imagens. Na infraestrutura, os investimentos estão previstos para duplicar e requalificar a Avenida Presidente Vargas, sendo uma média de 16 milhões de reais aplicados. Para a comunicação, o programa Fala Bahia tem levado sinal de telefonia celular para os distritos rurais da região, entre outras melhorias. O deputado Valdenor destacou em sua fala no dia 6, na Câmara dos Deputados, falando de educação, projetos rodoviários, entre outros. Vamos para um comercial rapidinho e já voltamos. Estamos de volta. Otto Magalhães, secretário de Administração na segunda parte do FPM, conta como foi a mudança do repasse para os municípios. O que justifica essa queda do FPM? O senhor tem uma explicação do governo federal, como isso aconteceu e por quê? Nós não temos uma explicação do governo federal, até porque o que nós estamos vendo é que o país está gerando cada dia mais empregos. O Brasil tem hoje a menor taxa de desemprego dos últimos anos. O Brasil agora conseguiu 100 milhões de trabalhadores de carteira assinada. A gente era para esperar um aumento da arrecadação. Mas eu tenho, juntamente com alguns outros companheiros aqui, a gente interpretou o seguinte: até alguns meses, o imposto de renda, digamos, a ser pago pelos fornecedores dos municípios, ia para o governo federal e esse dinheiro ia para o FPM. Só que houve uma mudança na lei e hoje esse recurso é arrecadado pelo próprio município. A gente pensou, todo mundo pensou, que isso ia ser bom, que era um dinheiro a mais. De fato, foi bom para os municípios ricos, porque eles antes, o dinheiro, o imposto de renda devido, ia para o governo federal, rateava entre os municípios. Vamos dizer assim, nós aqui de Poções recebíamos uma parte do imposto de renda lá de São Paulo. E agora, o imposto de renda de São Paulo ficou só para São Paulo. O imposto de renda de Belo Horizonte ficou só para Belo Horizonte. Do Rio de Janeiro ficou só para o Rio de Janeiro. E nós aqui ficamos apenas com o imposto de renda de Poções. Então, a nossa receita é muito menor, a arrecadação é muito menor, consequentemente, essa mudança que a gente de início pensava que ia ser bom para os municípios pobres, muito pelo contrário. Foi uma queda do bolo do FPM, porque o Fundo de Participação dos Municípios, ele é formado principalmente pelo imposto de renda e alguns outros impostos. Como parte do imposto de renda agora fica lá com os municípios ricos, a nossa parcela diminuiu. Então, eu acredito que uma parte da queda foi provocada exatamente por isso. Eu gostaria apenas de complementar aqui para explicar que eu sou daqueles que acreditam numa frase antiga que dizia assim: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Eu acredito que esse momento difícil que nós estamos passando vai se passar. Esse momento vai passar.
E passando, nós voltaremos à normalidade. Nós estamos tomando todas as providências para isso e eu tenho certeza de que Poções vai avançar muito no ano de 2024, porque nós temos que aprender na vida, Inácio, que a gente tem que transformar limão em limonada. Não é? A dificuldade, nós temos que aproveitar essa crise, essa dificuldade como uma lição. É hora da gente aprender a gastar menos dinheiro em algumas áreas. Né? Se a gente vinha pagando muito aluguel de carros, temos que diminuir esse aluguel. Se nós vimos pagando muito aluguel com máquinas locadas, tratores, retroescavadeiros e etc. e tal, nós temos que diminuir essa despesa. Se nós estávamos pagando a muitos funcionários, nós temos que enxugar na medida do possível, mas não precarizando o atendimento à população. Então, eu acredito que é uma hora para servir de lição para nós, administradores, a fim de que a gente possa fazer com que os nossos municípios avancem, tenham um recurso para a gente trabalhar. Não adianta encher a prefeitura de funcionários, porque não é esse o caminho do progresso. Aqui nós temos que ter funcionários, temos que ter gente trabalhando o necessário para ter recursos para investir. O que vai fazer o progresso de Poções, da Bahia, do Brasil, é investimento. Investimento em rede de esgoto, em calçamento, em praças, em jardins, em arborização, em preparo profissional, capacitação profissional do nosso trabalhador, porque um dos grandes problemas do Brasil é a falta de qualificação profissional. Nós temos que investir nisso. E eu acredito que Poções está indo no caminho certo do investimento na infraestrutura e está indo certo também no caminho do preparo profissional. Nunca se deu tanto curso profissionalizante como hoje em Poções. E eu espero que as pessoas que estão fazendo esses cursos apliquem os seus conhecimentos na prática. Quem fez um curso para aprender a fazer licor, deve começar a produzir muito licor para ganhar muito dinheiro no São João. Quem aprendeu a fazer alimentos derivados da mandioca, deve aproveitar para produzir isso e botar sua barraca, botar seu comércio para ganhar dinheiro com isso. Não é? Quem aprendeu em artesanato da mesma forma, em qualquer atividade. Há poucos dias nós tivemos aqui um curso de queijos. Gente que não sabia, aprendeu a fabricar queijos. E queijos de boa qualidade. Então é um momento da gente aprender, se qualificar e crescer. O mundo hoje é daqueles que têm sucesso, são aqueles que se capacitaram para o trabalho. E eu tenho certeza que você é um profissional altamente qualificado, que eu já sei da sua história, e você é um homem também de sucesso, e nós queremos fazer um Brasil de sucesso. Empresário de Alexandre Pires é preso pela Polícia Federal por ligação com garimpo ilegal da terra Yanomami. Matheus Possebon e o cantor foram abordados pela Polícia Federal em Santos, ao desembarcar de um cruzeiro em que se apresentavam. O pagodeiro, suspeito de receber mais de 1 milhão da mineradora investigada, foi ouvido e liberado. A Opus Entretenimento, que fez a gestão da carreira de Alexandre Pires, manifestou, dizendo confiar na idoneidade do artista. Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, sofreu um acidente na noite desta terça-feira, dia 5, na BR-153, em fronteira com Minas Gerais. De acordo com informações da polícia, ele sofreu um capotamento com o carro após uma colisão lateral e foi levado em estado grave para o Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde foi submetido a exames. De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, ele estava consciente quando foi levado para o hospital. Em comunicado, a assessoria informou que o cantor capotou após colisão na rodovia e que sofreu ferimentos no tórax e, após o primeiro atendimento na cidade da fronteira, foi encaminhado para o hospital em São José do Rio Preto, onde constatou 3 costelas quebradas. A esposa do músico estava no carro e não sofreu ferimentos. Na última sexta-feira, dia 8, ele disse que o cantor andou pela primeira vez após o acidente e que o show que faria em Serquilho foi cancelado. Raíssa Leal brilha e conquista SLS Super Crawl com nota inédita na carreira. Com o apoio da torcida, Raíssa Leal conquistou no último dia 3 o bicampeonato do Super Crawl da Street Leg de Skate 2023 no ginásio de Ibirapuera, em São Paulo.
Na hora da última manobra, Fadinha já entrou na pista campeã sobre fortes aplausos da torcida. E apesar de ter caído, a emoção da conquista do bi já havia preenchido o ambiente. Essa semana, Boa Nova teve suas matas alastradas, uma boa parte em fogo. O Corpo de Bombeiros, juntamente com a brigada do ICMBio, proprietários e voluntários combateram o incêndio florestal criminoso. Segundo informações, tinha diversos focos de fogo, que degradam uma parte da mata e áreas agrícolas da região. As áreas mais afetadas foram as Traíras, o Morro do Inglês, a Jaibá e o Caiana. Está sendo realizado o rescaldo das áreas que foram afetadas. Segundo a subtenente de Paula, as áreas têm um nível de dificuldade considerável e com riscos eminentes, por serem áreas de encostas e de muitos fetos secos, samambaias, para combater. A Câmara dos Deputados votou em projetos considerados prioritários pela bancada feminina, em homenagem aos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, sendo aprovados 14 projetos de leis que dizem a respeito à prevenção e tentativa de eliminação da violência contra a mulher e diminuição das taxas de feminicídio. Além destes, foi tratada também sobre a PL 6256/19, que determina o uso de linguagem simples pelos órgãos públicos com o objetivo de facilitar a compreensão da população a respeito das leis, decretos, avisos, comunicados, editais e qualquer tipo de texto voltado para o cidadão. De autoria da deputada Érica Cocai e do ex-deputado Pedro Augusto Bezerra, a PL busca que sejam usadas técnicas de redação que facilite a vida de quem precisa ser informado pelo poder público. Entretanto, um destaque ao projeto apresentado pelo deputado Júnior Amaral acabou surpreendendo a autora do projeto e os partidos de esquerda, pois buscava acrescentar no texto a proibição do uso de novas formas de flexão de gênero e de números das palavras da língua portuguesa, em contrariedade às regras gramaticais consolidadas. O deputado Júnior Amaral citou a palavra todes como uma das que deveriam ser proibidas como forma de flexão de gênero na língua portuguesa. A palavra todes é usada para se referir a pessoas que não se identificam com o gênero masculino ou feminino. Pelo projeto, essa palavra não pode vir a ser usada em documentos ou textos oficiais de órgãos públicos. A Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias do Sistema Único de Saúde, CONITEC, deve decidir ainda esse ano sobre a incorporação da vacina contra a dengue no SUS. De acordo com o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Leandro Pinheiro, a comissão deve convocar reunião extraordinária até o final de dezembro para a tomada de decisão. Na última quinta-feira, dia 7, o Ministério abriu consulta pública sobre o tema. A Conitec recomendou a incorporação do imunizante inicialmente para localidades e públicos prioritários a serem definidos pelo Programa Nacional de Imunizações. Essa definição deve considerar regiões de maior incidência e faixas etárias de maior risco para o agravamento da doença. Essa proposta só está sendo possível e apenas será efetivada mediante uma proposta de redução dos preços do fabricante, que inicialmente é de R$ 170 a dose. O Brasileirão chegou ao fim. Na última quarta-feira foi a última rodada, na qual consagrou um dos campeonatos mais disputados de toda a história, onde o que tudo tinha para levantar a taça, o Botafogo, desequilibrou e cedeu o título. O Palmeiras de Abel foi reorganizado após a eliminação na Libertadores e após uma atuação exuberante do jogador revelação do campeonato, Endrick. Além de vitorioso goleiro Everton, foram essenciais para que no dia 6 de dezembro de 2023 o Palmeiras fosse bicampeão, levantando pelo segundo ano seguido, agora a 12ª taça, marcando a história como o maior campeão brasileiro desde a chegada de Abel Ferreira. 9 títulos foram conquistados. Desses 9, 3 bicampeonatos, Libertadores 20 e 21, Paulista 22 e 23 e Brasileirão 22 e 23. O técnico fica atrás agora apenas de Oswaldo Brandão, que tem 10 títulos. O português pode se igualar em fevereiro na Supercopa, onde enfrentará o campeão da Copa do Brasil, o São Paulo. Sim, teremos choque rei nessa edição da Supercopa, na qual o Palmeiras é o atual campeão. Os jogos da última rodada terminaram assim. Os rebaixados Goiás e América Mineiro se enfrentaram mais cedo. O time goiano ganhou de 1-0. Internacional venceu Botafogo por 3-1. Corinthians ganhou fora de casa por 2-0 em cima do Coritiba.
Fluminense perdeu para o Grêmio de 3-2, 2 gols dele de Luiz Soares, se despedindo do Brasil com 29 gols depois de uma temporada histórica. O Palmeiras sangrou campeão brasileiro em cima do Cruzeiro, empatando por 1-1. Em Salvador, o Bahia ganhou do Atlético Mineiro por 4-1, escapando por 1 ponto do rebaixamento. O Cuiabá fez 3-0 em cima do Atlético Paranaense. Santos perdeu para o Fortaleza por 2-1. Com essa derrota, o Santos, pela primeira vez na história, foi rebaixado para a Série B, em pleno ano de comemoração ao Rei Pelé, craque e ídolo do Santos. O São Paulo venceu o Flamengo por 1-0 e o Vasco se salvou do rebaixamento com a vitória contra o Bragantino por 2-1. Vão para a Libertadores Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense e São Paulo diretamente disputaram a pré-Libertadores Botafogo e Bragantino. Os rebaixados foram Santos, Goiás, Coritiba, América Mineiro. Na Série B, os que conquistaram a vaga para a Série A para o ano de 2024 foram Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense. O Global News fica por aqui, te vejo na próxima segunda-feira nesse mesmo horário. Tchau!